Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Gisele Dias, você está no Fechado com a Segurança. Hoje eu vim aqui cumprir algo que eu já tinha falado em outros vídeos lá atrás, que é explicar um pouquinho sobre o SESMIT, que é referenciado aí na NR4. Mas antes eu quero dar um alertinho aqui para você. A gente tem só que agradecer, o pessoal tem dado um retorno muito positivo ao nosso conteúdo, a gente tem muitas visualizações nos vídeos, mas vocês não estão se inscrevendo no nosso canal, não custa nada e ajuda muito o nosso trabalho que é feito aqui. Então, aproveita, antes de dar sequência no vídeo, corre, se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações e acompanhe tudo que a gente faz aqui no canal. Aproveita, já deixa o like porque o vídeo tá muito bom. Bom, nós vamos falar, como eu já disse, a respeito do SESMIT. Então, pessoal, todos aí que acompanham o nosso trabalho e que são vinculados às empresas, sabem que nós temos 37 NRs. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o que são NRs. Nós vamos atualizar esse vídeo porque tem a NR37, que não faz parte do escopo dele, teve algumas mudanças, mas quem quiser eu vou deixar no card aí para você acompanhar, entender um pouco mais a respeito disso. E dentre as 37 nós temos a NR4. NR4 é uma norma de extrema importância porque ela define o dimensionamento do SESMIT. O que é o SESMIT? É Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. É a partir desse dimensionamento que nós vamos ter uma equipe dentro da empresa que vai trabalhar com o intuito de garantir, de implementar e garantir toda a segurança e saúde necessária para todos que desempenham suas atividades nas empresas. Então, a primeira coisa que eu queria aqui é definir, de acordo com o NR4, qual é o objetivo e o campo de aplicação dessa norma. Então, no primeiro item da NR4, ela fala o seguinte: as empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, manterão obrigatoriamente serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local do trabalho. Ou seja, toda empresa que é regida pela CLT precisa manter um SESMIT. Porém, no segundo item da norma, ele vai falar o seguinte: o dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho vincula-se à graduação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constantes dos quadros 1 e 2 anexos, observadas as exceções previstas nessa NR. Então, antes de falar desses quadros, eu quero só expor aqui brevemente a atribuição do SESMIT, que eu acho que as definições aqui da norma já até deixam bem claras. Essa equipe, que é composta por engenheiro de segurança, técnico de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem, vão esses profissionais juntos, vão atuar na empresa contribuindo para que todos os procedimentos de segurança sejam adotados e implementados. Então, esse é o trabalho direto da segurança do trabalho nas empresas. Então, a engenharia de segurança, juntamente com o corpo técnico, vão atuar identificando todos os riscos, definindo ações de controle desses riscos, acompanhando a utilização dos EPIs, acompanhando aí, fornecendo os treinamentos ou fazendo a gestão para que esses treinamentos aconteçam nas empresas, para a capacitação dos trabalhadores, para que eles tenham percepção e conhecimento do risco. A medicina do trabalho vai atuar diretamente na saúde. Então, a medicina do trabalho vai implementar todas as
ações, campanhas, conscientização e, claro, atuação direta em tudo que envolva a saúde do trabalhador. Então, é um trabalho imprescindível e essa norma, como eu disse, além de estabelecer a necessidade da implementação do SESMIT, ela também vai definir onde e como ele vai ser formado. Para isso, nós temos 2 quadros. O quadro 1, ele define, baseado no KNAI da empresa, o grau de risco conforme a atividade principal desenvolvida. Então, eu trouxe alguns exemplos só para poder a gente ter um entendimento. Então, o grau de risco ele varia de 1 a 4, tendo aí o grau de risco 1 sendo mais simples, aquele que não tem tanto, uma atividade que não seja tão crítica. O grau de risco 4 é aquele potencial de risco máximo que exige uma gestão muito maior, especialmente no que tange à segurança e saúde. O segundo quadro é o que dimensiona quantos técnicos de segurança, quantos engenheiros, quantos médicos precisam ter na empresa para compor esse grupo especializado que vai gerenciar a saúde e segurança. Então, eu trouxe aqui os 2 quadros para que você tenha um pouco de entendimento de como eles funcionam. Então, pessoal, quando a gente fala desses quadros, o quadro 1, como eu disse, ele representa através do KNAI a atividade principal da empresa, o grau de risco. Então, como exemplo, eu trouxe para vocês, no grau de risco 1, a gente tem atividades de organizações sindicais. E isso é grau de risco 1. Grau de risco 2, como exemplo, parques de diversão e parques temáticos. Classifica-se como grau de risco 2. Um exemplo aí de grau de risco 3, cultivo de cereais, soja e entre outros aí, grau de risco 3. Como exemplo de grau de risco 4, nós temos, por exemplo, atividade de mineração. E aqui eu dei um exemplo de cada grau de risco, lembrando que no quadro 1 você vai ter todas as atividades que são representadas através aí das atividades econômicas principais. A gente vai definir essa questão de risco. E no quadro 2, a questão do dimensionamento dos profissionais. Então vamos ao quadro 2 para vocês entenderem direitinho como se dimensiona um SESMIT. No quadro 2, nós temos grau de risco 1, 2, 3 e 4, os profissionais, então nós temos técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e o médico do trabalho. Aí nós vamos ter o número de profissionais da empresa e, a partir daí, a definição de quantos profissionais eu preciso. Então, vou dar um exemplo. No grau de risco 1, 2 e 3, se você observar, até 100 funcionários, eu não preciso compor um SESMIT, não precisa ter nenhum desses profissionais. Entre 101 e 250 no grau de risco 1 e 2 também não precisa, e entre 251 funcionários até 500 no caso do grau de risco 1 e 2 também não. Agora, se eu estou no grau de risco 3 e eu tenho entre 101 e 250 funcionários, eu tenho que ter um técnico em segurança do trabalho. Se eu estou no grau de risco 3 e a minha empresa, por exemplo, tem de 2.001 a 3.500 funcionários, eu preciso ter 6 técnicos em segurança, eu preciso de um engenheiro de segurança do trabalho, eu preciso de 2 auxiliares de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. Então, o quadro aí deixa bem claro. E um exemplo no grau de risco 4, que é a condição mais crítica, se eu tiver de 50 a 100 funcionários, já tem que ter um técnico de segurança disponível na empresa. Mas se eu tiver, por exemplo, de 1.001 a 2.000 funcionários, são 5 técnicos em segurança, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. Ou seja, aqui eu tenho de todos os graus de risco, independente do número de funcionários, quantos profissionais eu preciso ter de cada um para compor o SESMIT. Lembrando que se a empresa ela tem mais unidades, mas dentro de uma mesma localidade, existem muitas situações que a gente vai ter um SESMIT centralizado. Eu preciso ter esses profissionais localizados em um determinado ponto e técnicos
presentes nas plantas, né, nas localidades, nos lugares onde eu tenho os trabalhadores executando as atividades. Tudo isso é definido de forma muito clara nessa norma NR4. Então, foca no foco. NR4 SESMIT é a norma que vai dimensionar esse grupo tão importante que vai gerenciar segurança e saúde na sua empresa. Tem mais dúvidas sobre o SESMIT? Deixa para mim nos comentários que a gente vai responder para você. Aproveita mais uma vez, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.